Olá, querida mulher Shine! Estamos aqui mais uma semana com mais uma convidada, mais um tema especial. E hoje eu quero encher o seu coração de expectativa, porque nós vamos falar sobre milagres. Isa, milagres. Eu já vivi um milagre? Ah, mas você vai perceber que você já viveu muitos milagres na sua vida. E para falar comigo aqui, com você aí de casa, nessa semana, está aqui a querida Janaína da Costa Fernandes. Bem-vinda, Janaína. Obrigada. Gente, eu conheci a Janaína em gabinete pastoral. Né, Janaína? Isso. Janaína me procurou e a gente foi conversando, e eu fui ouvindo a história da Janaína. Eu falei, Janaína, nós temos que contar essa sua história, porque são tantas histórias, são tantos milagres, tantas ações de Deus, tantas superações, né, que você viveu ao longo de tantos anos, desde a infância até agora, até hoje. Todo dia que a gente acorda, a gente vive milagre, né, Janaína? Eu queria, então, primeiro dizer que você é muito bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é a Janaína. Janaína é uma mulher casada há 18 anos, tenho 2 filhos, o Arthur de 16 e a Fernanda de 13. Sou casada com o Rogério. Glória a Deus. E tem muito milagre só nessa frase aí que você falou, né, Janaína? Conta um pouquinho pra gente, desde a sua infância, quais foram as intervenções de Deus na sua vida que você pode olhar para trás e dizer, eu vivi um milagre. Quando eu te conheci, uma das coisas que eu achei muito lindo em você, que foi o que me motivou muito a convidar você para cá, é porque eu via tudo que você passou e você sempre com essa expectativa de fazer mais, de viver mais para o Senhor, de servir o Senhor, né? São tantos episódios, né, Janaína? Eu não sei nem por onde a gente começar. Vou deixar aí você à vontade para escolher. Minha vida é de muita superação mesmo, né, com o Senhor. Eu vivi muitas coisas no corpo, né? Sim. Muitas sequelas físicas, né? E que tudo o Senhor interviu, né? Sim. Um primeiro milagre, né? Eu fui vítima de abuso sexual na infância. Isso trouxe muitas dores, né? Na alma, feridas. Mas ao longo da caminhada com o Senhor, Ele foi tratando, curando, né? E muitas situações delicadas mesmo. Sim, né? A gente escuta, né, Janaína, muitas mulheres que às vezes por passarem situações como essa, de abuso, elas acabam às vezes não se permitindo viver um relacionamento diferente de um relacionamento de abuso, um relacionamento saudável, ou até mesmo um casamento, né? Isso. Porque se coloca naquele lugar de dor e acaba não saindo daquele lugar, né? E você acabou assim, né, elaborando, vivenciando essa situação toda, mas não deixou a sua vida parar por ali, né? E você conheceu um homem de Deus, do qual vocês casaram e também tiveram filhos, que já são outros milagres, né? É verdade. E ao longo dessa caminhada, antes de eu me casar, eu sofri um acidente muito grave. Sim, tem esse milagre aí, então conta pra nós. Esse milagre, eu estava trabalhando e na BR-262, no ônibus de viagem, eu era auxiliar de viagem, veio uma carreta e colidiu com o ônibus. Meu Deus. Onde veio o motorista a falecer, machucar 38 pessoas e das 38, 5 em estado grave. Meu Deus. E você era uma dessas? Uma dessas 5. E aí teve todo o processo de ir para Uberaba, operar, né? Eu podia ter vindo para Belo Horizonte, que era o mesmo percurso de 3 horas, mas eu voltei para Uberaba. E lá constatou que eu tinha quebrado a bacia e fraturado a perna. E foi um período bem delicado no hospital, que vim fazer a cirurgia no quadril. Você estava com quantos anos, Janaína? Uns 23, por aí. E fiquei lá mais ou menos um mês, né, para restabelecer, para
sou de Belo Horizonte para vir. Aham. E aí quando eu vim de Belo Horizonte, de Uberaba para cá, eu vim na ambulância deitada e sem saber se eu ia andar, Sim. sem saber se a sequela de tudo aquilo que eu tinha sofrido ali. Você estava consciente? Você entendia? Você lembrava de alguma coisa? No primeiro momento não, mas quando depois do ocorrido dentro do ônibus, eu recordava da consciência e desmaiava, né? Vi alguns relances, uns flashes, assim, né? Vi o trajeto, vi tudo, algumas coisas assim bem sutilmente assim. E aí essa sequela, eu tornei PCD por conta dessa sequela. E eu vim para Belo Horizonte, aí teve umas infecções que eu voltei para o hospital. Daí 1 ano eu pus a prótese no quadril e mais de 5 anos de fisioterapia, de afastamento. Um processo longo, né? Longo, muito longo e tudo eu via a intervenção de Deus e queria sempre viver, né? Viver, ter fé no Senhor Jesus. Minha família, minha mãe se converteu, eu estava no leito, ela se converteu. Sua família então se converteu nesse momento? Nesse momento. Você já era cristã? Já era cristã. Depois eu casei em 2007. Então, peraí, gente, nós temos que parar um pouquinho nessa história aqui. Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Primeiro milagre, né, Janaína, porque você poderia nem estar viva, né? Verdade. A gente tem um milagre aí de através dessa situação toda, a conversão da sua família. Isso. E a gente tem um milagre até hoje, porque você hoje se locomove, né, para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Você vai e volta, né? Eu lembro que você compartilhou comigo, né, que você não tem uma parte da estrutura óssea, não é isso? Isso, não tem. Porque eu fiquei com a prótese, a primeira prótese, mais de 20 anos. Em 2023 eu fui trocar essa prótese. E aí teve um erro muito grave, que ela não sustentou onde deveria e ela entrou para a minha pelve. E então, no lugar que deveria estar a prótese, ou o osso, como todo mundo tem o fêmur, eu não tenho a prótese e não tenho o osso. Porque a prótese ela entrou e não pôde tirar a prótese. Não pôde, por enquanto não. E ela está aí. Tá e aqui. Isso não tem te impedido de viver. Não. De se locomover. Não. De crer em Deus, de fazer a obra dele. E isso já é um milagre, né? Vivo andando, né? Para os médicos, para quem não acredita, para quem não consegue entender o que Deus está fazendo. E isso tem feito você testemunhar também, né? E viver a palavra de Deus. Isso. É tão lindo, Janaína, quando a gente consegue ver os milagres de Deus na nossa vida, né? E como isso nos impulsiona a, de fato, pregar o Evangelho. Eu me lembro nas Escrituras, quando Jesus, no início do seu ministério, ele curava alguns e ele dizia assim, olha, não é para contar, porque ainda não é o tempo, né? Não é o tempo ainda, né? Porque ele sabia que se ele contasse, as pessoas começassem a ver os milagres que Jesus estava fazendo, rapidamente ele seria perseguido, né? E, enfim, aconteceria antes do tempo, né? Mas, gente, a grande verdade é que um milagre, ele anuncia o Evangelho, né? Com o passar do ministério de Jesus, os milagres iam vindo e o Evangelho ia sendo expandido. Inclusive, às vezes as pessoas não conseguem entender isso, porque a gente, mas Jesus fez tantos milagres lá atrás, né? Por que Jesus não faz milagre ainda hoje? Jesus ainda faz milagre hoje. E eu quero te dizer que você hoje, com certeza, ainda é uma expressão dos milagres de Deus. Se a gente está respirando, se a gente está andando, se a gente está de pé, tem milagres que a gente vive que a gente nem sabe que a gente está vivendo, tem livramentos que Deus está te preservando que a gente não tem nem ideia, porque a mão de Deus permanece sobre nós. Mas como é que você explica isso então? Porque tudo na vida tem propósito, tudo na vida tem propósito. Quando Deus,
ele curava aquelas pessoas, é claro que ele curava porque ele se importava com cada uma daquelas pessoas, mas era uma cura para que gerasse outras curas, era uma cura, um milagre para que isso alcançasse outras pessoas. Essa é a própria vida de Cristo, o próprio Cristo, tudo que ele fez, todas as ações, a vinda, a morte, ressurreição, sempre foi para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Então, nós precisamos entender isso, que tudo que acontece na nossa vida, inclusive o milagre, é para que alcance outras pessoas e outras pessoas sejam abençoadas. E aí, gente, os milagres na vida da Janaína não pararam por aí, né, Janaína? Não só em cima do seu acidente, mas depois você casou e você também teve filhos, né? Filhos, né? Para o diagnóstico dos médicos que eu não andaria e eu não poderia ter filho. Eu tive 2 filhos, eu tirei carteira. E hoje eles estão com quantos anos? O Arthur tem 16 e a Fernanda tem 13. Glória a Deus! 2 milagres andando por aí. E você também não poderia tirar carteira e você também superou. Superei, né? O medo. Os medos. Porque foi um acidente também, né? De transporte, né? Que você vivenciou. Verdade. E aí hoje você dirige para todo lado. Todo lado, viajo. Dirigindo. E aí, quando estava tudo bem, acontece mais uma situação, né, Janaína? Mais uma situação. O meu marido foi atropelado na Avenida Antônio Carlos. Meu Deus do céu. Na faixa de pedestre. Tem quantos anos? O meu marido foi atropelado em 2022. Recente. Recente. E aí veio um Fiat Uno na faixa de pedestre, pegou ele e lançou ele. E aí resgataram ele, o policial, e levou ele para o Odilon Beres, o hospital que ele até trabalha. E chegando lá, ele deu uma convulsão e uma médica estava largando o plantão no CTI, viu o tipo de convulsão dele e falou que ele estava morrendo. Meu Deus do céu, e aí? E aí eu estava trabalhando na rodoviária, recebi a ligação do chefe dele para mim ir para o hospital, que ele tinha sofrido um acidente. Sim. Nessa hora você sabia a gravidade? Não. Não. Aí eu fui até o hospital e cheguei lá, ele já estava no CTI e o diagnóstico dele era gravíssimo. Ele tinha dado AVC, 3 sangramentos na cabeça e os rins tinham parado e o quadro era que podia morrer a qualquer momento. Não tinha muito o que fazer. Um quadro sem esperança, Sem esperança. Então, nesse dia, ele foi trabalhar no hospital e saiu, foi atropelado e voltou para o hospital na situação de paciente. Meu Deus, imagina os colegas, né? Os colegas, Aí vivemos esse trauma gravíssimo lá. Ele ficou quantos dias internado? No CTI ele ficou entubado, sedado, ficou uns 15 dias. E aí, como é que você lidou com isso, com essa situação, Janaína? Por eu já ter muitas experiências com o Senhor, devido a tantos milagres, eu rasguei o meu peito diante daquela situação e orei no CTI. Não olhando quem, nem onde eu estava, mas clamando pela vida dele. E dando ordem mesmo para o inimigo que eu aceitava perder meu marido para o Senhor, uma morte natural, não uma morte daquele nível. E fui guerreando na frente do hospital, na frente do CTI, e gerando vida, pedindo os anjos para tocar, e a porta do hospital, do CTI ficava entreaberta e os médicos em pé, tipo para dar já a notícia do falecimento. E quanto mais eu via aquela cena, mais eu orava. Orava em voz alta, orava profetizando, ajoelhava, andava para lá e para cá. E fiz Deus me ver, o meu desespero. E falei com o Senhor, Deus, Ele é meu marido, pai dos meus filhos, e eu preciso dele. E eu preciso que ele esteja comigo bem, e então que o Senhor libere essa cura sobre ele. E como é que você começou a ver os milagres de Deus? Aí o doutor falou que ia
levar para a ressonância. E da ressonância ele falou que ia colocar uma sonda nele por causa dos rins. E mandou eu assinar um termo que não tinha muito o que fazer. Sim. E quando chegou no bloco cirúrgico, uma das urologistas falou assim, mas ele já foi ao óbito. Depois ela contou pra gente no consultório. Nossa, Janaína. E o outro urologista falou, vamos pôr a sonda nele, né, funcionário nosso, ele estava com os batimentos bem baixinho, bem em falência mesmo. E aí eles puseram a sonda nele e voltaram com ele para o CTI. E aí ele ficou lá, entubado, sedado. E aí, nesse processo do CTI, todos os dias eu estava lá. Aí eu exercia fé pondo louvor no ouvidinho dele, oração no ouvidinho dele, ungia ele, né? Ungia o corpo dele todo. Ele estava sedado, entubado, ele deu 3 sangramentos na cabeça, ele deu uns 15 pontos na cabeça. Então foi um quadro assim. Mas eu fui exercendo a fé assim, crendo, confiando no Senhor dia após dia ali. E aí, num dia desses, eu fazendo todo esse procedimento, orando, clamando ao Senhor, eu descobri ele todo, ungi ele, e observei que o calcanhar dele estava inchado, depois de alguns dias. E aí eu pus a mão no calcanhar dele e apertei bem forte. E quando eu apertei, ele acordou do coma. Uau! Ele gritou assim, ai, meu pé! Gritou. E antes desse ocorrido, ele estava com o maxilar caído assim por causa do AVC. Sim. E aí eu coloquei o maxilar dele no lugar assim, né? E crendo que o Senhor faria a obra, né? E o maxilar dele encaixou e não caiu mais. Senhor, isso é que é uma mulher de fé. E aí quando ele gritou, ai meu pé, tava alguns amigos profissionais que até conhecia ele do hospital, que ele era funcionário, falou assim, fica calma, ele estava entubado com aquelas coisas no rosto. Aí perguntou ele se ele me reconhecia. Aí ele falou, é minha esposa. Uau! Mais um milagre, mais né? um Porque milagre. teria tudo talvez para ele não né, reconhecer você. Ou ficar com algumas sequelas gravíssimas. Sim, né? nem a verbalizar, né? E aí foi um processo. Aí o calcanhar que estava quebrado, ele voltou para o bloco, pôs uns pinos. Aí depois foi para o quarto, aí foi recuperando gradativamente. Tem milagres, né, Janaína, que nós precisamos clamar por nós mesmos, mas tem milagres que nós precisamos clamar por outras pessoas. E é tão lindo ver o poder da intercessão, o poder da oração. A gente sabe, a gente aprende isso, né, na vida. E aprende, eu lembro sempre do pastor Márcio falando sobre isso. A nossa função é orar, a nossa função é crer. É Deus que age, é Deus que faz o milagre, é Deus que cura. E Ele vai curar do jeitinho dele. A cura seja uma cura para viver uma vida nesta terra, ou seja uma cura também para estar né, nos braços de Deus, livre de todo mal desta terra, de toda maldade humana, né, do que a gente vive, uma terra corrompida mesmo. Deus tem o propósito para tudo, mas a nossa função como cristão é clamar. A nossa função como cristão é o que você disse, né? É reivindicar, é falar, Deus, eu não aceito, eu quero meu marido, né? E a gente tem um coração aberto para entender aquilo que Deus vai fazer, mas orar até o final. E crer que aquilo que Deus fez é de fato uma resposta para a nossa oração. Amém. Então eu quero, nesse momento, incentivar você, independente do momento que você está vivendo, da situação que você está vivendo, talvez pode ser uma coisa muito simples de resolver, mas talvez algo que você vai dizer assim, só pode ser um milagre, só pode acontecer se Deus realmente olhar para mim e fazer uma coisa extraordinária. Eu quero dizer que o que Deus espera de você, querida, é que você acredite que Ele possa fazer, porque essa é a diferença. Não é ter fé na fé, não é ter fé no milagre, é ter fé em Deus. É você crer que Deus pode fazer. E foi isso que você fez, né? Você
creu que Deus podia fazer. Então você manteve as suas orações, a sua intercessão, o teu coração firme no Senhor e Deus fez algo maravilhoso na vida do seu marido, né? Isso. Quanto tempo depois que ele saiu do hospital? 11 meses. 11 meses depois. 11 meses depois. Ele teve alguns procedimentos que ele tinha que fazer ainda. Sim. Ficou internado em casa algum tempo, fez bastante fisioterapia e retornou ao trabalho. E ainda retornou ao trabalho. Ele trabalha ainda no Odilon? Trabalha. Trabalha. Meu Deus, Janaína. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, para quem está assistindo a gente, durante toda a sua vida, todos esses processos, né, que você foi vivendo, como manter um coração com tanta fé? Então, foi o exercício de tantas coisas, né? Eu falo que a gente não escolhe a nossa família, nem aquilo que vamos passar. Mas a gente decide pelo Senhor todos os dias. É uma decisão todos os dias. Tanto da fé, quanto de se lavar, quanto de perdoar. Então é um exercício diário. Sim. E eu confesso que muitos, eu perguntava para Deus, Deus, parece que eu sou Jó, parece que eu sou Elias, parece que eu sou tantos outros, né, que passaram por tantas coisas. E Deus falou comigo, falou assim, lá na frente você vai entender os processos disso tudo que você está passando, porque eu quero te impulsionar a ensinar as pessoas, a inclinar as pessoas nessa fé extravagante, nessa fé extraordinária, nessa fé que me atrai, que eu possa ver a pessoa suplicar. Então, assim, foi tudo no desespero, na súplica, sabe? Diante de dores muito intensas e profundas, mas quando eu via a intervenção divina, eu sabia que não tinha nada a ver comigo, era Ele, era por Ele. E quanto mais eu exercia fé, eu falava assim, Deus me vê, Deus está me acudindo nessa hora. E enviava pessoas também, muitas pessoas para me ajudar, para ser anjos mesmo, de uma palavra, de um abraço, de uma provisão. De resposta de oração, quando eu não mais aguentava, Deus mandava pessoas como anjos, assim, falar assim, agora estou mandando recurso, agora estou mandando esse favor sobre você. E eu vi a mão de Deus, assim, Deus, eu não mereço isso. Sim. Mas quis o Senhor que fosse assim, né? Eu sinto privilegiada de ter passado tantas coisas com o Senhor, por Ele, para Ele são todas as coisas, e ter superado nele, né? Até aqui o Senhor tem me sustentado, um dia de cada vez. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida que, como você disse, né, o exercício da fé, ele foi criando em vocês essa musculatura espiritual, para dar passos mesmo de fé, passos de ousadia. Eu lembro a Janaína compartilhando comigo também a casa onde vocês moram hoje também, né? Que foi também um exercício de fé, onde, humanamente falando, vocês não entrariam ali, né? Vou contar rapidinho, gente, depois ela acrescenta que nosso tempo está acabando, mas ela compartilhando comigo que havia um desejo deles, né, no coração deles, de ter uma casinha para eles, e o dinheiro que eles tinham, a condição que tinha era para um espaço, gente, que estava ocupado por usuários de droga, né? Verdade. Mas aí eles em oração conversaram com o dono do terreno, né? E ele falou, olha, eu até vendo, mas tem pessoas lá, como é que vocês vão fazer? E vocês assumiram isso, né? E o Senhor foi movendo, e até isso, algo que o Senhor hoje deu para vocês, já é um lugar onde antes era um lugar de usuários, né? Que não é mais, e pelo contrário, vocês têm organizado ali para receber até um GC, ou seja, um lugar onde a presença de Deus já está, mas onde outras vidas vão ser impactadas. Porque é isso que Deus faz quando Ele encontra um coração disposto, né, a viver os propósitos de Deus, os milagres que Ele tem, e a fé, né, que de fato move montanhas, né, Janaína? Ô, gente, vamos conhecer um pouquinho mais da Janaína?
Janaína, é o nosso quiz, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas para você e é aquilo ali que vier rapidinho no seu coração. Um livro de cabeceira, aquele assim que você indicaria para quem está nos assistindo? A Bíblia. Com certeza, né? Ô, livro Bíblia. maravilhoso. É, tudo que a gente precisa está nele. É, uma prioridade para você? A prioridade é ser discípula do Senhor. Amém. E pregar a palavra dele aos confins da terra. Aleluia. Uma qualidade da Janaína? Perseverante. É, a gente percebeu aqui. E um desafio? Um desafio é ensinar as pessoas a se inclinar à palavra do Senhor e chamar as pessoas à responsabilidade dessa fé genuína nele. Amém. Que Deus te ajude. Amém. Nessa missão aí. Uma cor? Lilás. Uma comida? Camarão. Ah, eu também amo. Um lugar? Um lugar, praia. Uma pessoa? Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Tem um versículo, Janaína, que te acompanha assim nessa caminhada? Tem. 1 Coríntios 2:9. E você consegue falar ele um pouquinho assim? Consigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Amém. É isso aí. Essa palavra é para você. Mas essa palavra também é para você que está assistindo aqui a gente. Olha, o Senhor, Ele tem novidade de vida. O Senhor, Ele tem esperança. Ele tem mais para você. Então, que você possa sair daqui deixando o seu coração se encher da fé, que é aquela que em Deus move de fato montanhas, e entender que Deus, Ele ainda faz milagres. Você hoje vive milagre, você é fruto de um milagre, e eu creio que Deus ainda fará grandes milagres e grandes coisas através da sua vida. Eu vou deixar aqui agora, então, para a Janaína deixar uma palavra final, uma mensagem final para você que está nos ouvindo. Então, eu quero dizer para vocês que não importa o tamanho da dor, o tamanho da dificuldade, da prova, da escassez, da angústia, o Senhor me vê, o Senhor te vê, o Senhor nos vê e nos conhece, né? Às vezes a gente não tem dimensão do porquê passar tudo isso, mas a tempo certo, oportuno, o Senhor vai revelar a nós que sofremos tanto nessa terra por uma causa muito maior e muito melhor, que é sobre Ele. Então eu quero impulsionar todos vocês a terem fé em Deus, não em coisas, em pessoas, mas em Deus, em todo o tempo. E quando estiver muito doído, clame a Ele, chame a Ele, grite a Ele, porque o Senhor conhece cada filho, até mesmo das orações, como cada um vai fazer, como Deus conhece o toque de cada um, porque Ele te formou na eternidade. Então faça do seu jeito. Não precisa copiar de ninguém, que é assim que o Pai te vê. Amém! Que palavra linda, mensagem linda para terminar esse nosso programa aqui. Eu quero dizer então, para encerrar, você já é um milagre. Deus abençoe a sua vida.